Então estamos gravando. Gente, boa noite. Então nós vamos ver estrutura e processamento de materiais cerâmicos. Processamento, como eu falei para vocês, a gente vai dar um salto nele para a gente poder conseguir terminar os assuntos, né? Então a gente vai ver basicamente a estrutura, beleza? Processamento não é tão difícil, é só os mecanismos industriais para fazer peças com esses. Então a galera de mecânica tem que dar uma olhadinha nisso aqui a mais. Se bem que não é bem difícil, são só termos, né? Laminação. Nós até falamos de uma questão de laminação que o ferro ele tem que estar aquecido, né? Tem uma diferença de laminação onde o ferro ele é produzido de forma utilizando a temperatura e utilizando a mecânica, né? A força mecânica. Força térmica, energia térmica e energia mecânica. Os cristais deles se formam de forma diferente. A gente até comentou isso aqui dos materiais metálicos e dos materiais cerâmicos não são diferentes, tá bom? Bora lá. Então aqui nós vamos ver materiais cerâmicos, principais propriedades e produtos. Ó, Janil, essa zoadinha que tá fazendo aí, tu pode aceitar ele, tá? Só clicar nesse onde tem dois carinhas junto aí, perto do fone aí, e aceita os que vão entrando. Classificação dos materiais cerâmicos, estrutura, materiais cristalinos e amorfos. Vamos falar um pouquinho de vidro, característica de processamento, têmpera, conformação, secagem, queima, microestrutura e cerâmica de alto desempenho, tá bom? A parte de processamento mais interessante é a questão da têmpera. Isso aqui eu vou passar um trabalho para vocês, ficar mais fácil de vocês desenvolverem. Então bora lá. Materiais cerâmicos são materiais rígidos que consistem em uma rede tridimensional infinita de grãos cristalinos sinterizados. Até falei para vocês sobre sinterização, né? O que é sinterização? Alguém sabe dizer? Por favor. Era uma das perguntas, né, da nossa cor, que era o processo de sinterização. Alguém? Bora, povo. Ninguém? Olha no Google aí. Vou continuar aqui. Compreendendo materiais ligados a carbono, nitrogênio e oxigênio. Não esqueçam disso aqui, gente. Ó. As cerâmicas, elas são formadas basicamente de carbono, nitrogênio e oxigênio. Aí nós vamos ter outros materiais como o próprio silício, né, e outros materiais nobres lá dos lantanídeos. Lantanídeos, tá bom? Lantanídeos e actinídeos, aquela parte de baixo lá. Então, ó, são compreendendo os metais. Então, nós temos metais ligados a carbono, nitrogênio e oxigênio. Isso é uma característica anatômica dos materiais cerâmicos. São materiais sinterizados, soldados uns nos outros, cristalinos, ou seja, formam rede de cristais, né? Tem a célula unitária ali e são ligados um metal ligado a um carbono, nitrogênio ou oxigênio. Então, exemplos de materiais cerâmicos nós temos, ó, a fibra óptica, a dentina, né? A dentina, que é um material cerâmico utilizado pelos odontólogos, né? Esse MEV aqui é microscópio eletrônico de varredura, por isso que essa imagem aqui é uma imagem microscópica. Nós temos os freios cerâmicos, reforçado com fibra de carbono. Esse aqui não é bem um material cerâmico, né? Esse aqui é um material o quê? A gente até falou sobre ele também em um dos questionários. Os freios, eles são materiais o quê? Olha, gente, participem. Fala alguma coisa. Vai ficar morto. Os freios são que tipo? Os freios cerâmicos dos carros são que tipo de material, gente? Cerâmicas avançadas? Nope. Compósitos. São compósitos. São compósitos. Bem suave. Compósitos, ele é, ó, material cerâmico com fibra de carbono.
tá? Ele também pode ser um compósito ali com metais, cerâmicos e metais, cerâmicos e polímeros e por aí vai, viu? Ele é um compósito. O freio de carro, aquele que lá no Need for Speed a gente consegue alterar a cor aqui porque é estiloso, né? Modelo de sílica, essa partezinha laranja aqui, né? Nanoestruturas para liberação controlada de medicamentos. Bora seguindo. Então aqui são alguns exemplos, né? Então bora lá. Organização de Certificação Sociedade Americana para Testes de Materiais, a American Society for Testing of Materials, dá a seguinte definição. Então bora lá. Produto cerâmico. Bora olha aqui. Um artigo tendo um corpo vitrificado, prestem atenção, isso é interessante, um corpo vitrificado ou não, de estrutura cristalina, parcialmente cristalina ou vidro, tá? Então, ó, nós vamos falar a diferença de material cristalino e vidro, viu? Material cristalino, cerâmico e vidro, ele tem uma diferençazinha, é justamente a organização desses materiais. O vidro, como eu falei para vocês, ele é um material amorfo. Material amorfo é o quê? O que é um material amorfo? Morfo, forma a negação, sem forma. Então, enquanto nas cerâmicas eles são cristalizados, organizados, os vidros eles também são cristalizados, só que de forma amorfa, de forma desorganizada, a gente pode dizer assim. Cujo corpo é produzido a partir das substâncias essencialmente inorgânicas, não metálicas, tá? Inorgânicas, não metálicas, podendo ser formado a partir de uma massa fluida essencialmente inorgânica, né, não metálico. A gente tem aí carbono, nitrogênio, oxigênio, não esqueça disso, a qual solidifica ao resfriar ou formado e maturado simultaneamente ou subsequentemente pela ação do calor, né? Então ele pode ser formado ou maturado pela ação do calor, tá bom? Então, para ser uma cerâmica, ele tem que ter essas características: ser cristalino, parcialmente cristalino ou vítrico. Ele tem que ser formado basicamente de estruturas inorgânicas não metálicas. Pode ser formado a partir de uma massa fundida, né, ao se resfriar, ou a massa fundida ao resfriar, ou formado ou maturado a partir do calor. Então, o material cerâmico ele pode ser formado ganhando calor ou perdendo calor, tá bom? Aí não vou botar isso aqui, não vou gastar meu inglês com vocês aqui não, tá bom? Ceramic article. An article having a glazed or undeglazed body crystalline of partly crystalline structure. Segura esse inglês aí. Vamos aprender inglês, doidinho. Vamos estudar inglês quando você estiver fazendo a monografia de vocês. Material em inglês, vocês vão precisar de material, vai ter em inglês, vocês vão penar. Então, características típicas. Bora lá. As características gerais dos materiais cerâmicos. São constituídos de materiais, elementos metálicos e não metálicos, ligados por ligações de caráter misto. A gente até conversou sobre isso aqui, né? Que a gente falou sobre o caráter iônico do material, né? Nós temos substâncias com caráter iônico maior e caráter iônico menor. Quem tem caráter iônico menor, ele tem um maior caráter covalente. A gente até falou que os materiais iônicos eles são mais quebradiços, mais duros, né? Porém mais quebradiços. Nós temos perda e ganha de material, então nós temos aqui materiais com um raio atômico muito grande. Eles têm uma eletronegatividade grande, então são moléculas grandes, né, que formam essa estrutura aqui. Então ele tem um caráter de ligação iônica e covalente. Por isso que eu falei para vocês entenderem quais são as características gerais de material iônico e quais são as características gerais de materiais covalentes, antes de a gente trabalhar isso aqui, ó, a gente utilizando aí. Só lembrando, material iônico, nós temos um mais eletronegativo e um menos eletronegativo, sendo que o mais eletronegativo ele vai atrair o elétron, tá bom? Atrair o elétron para si. E ficando estável. E materiais covalentes, ele tem um elétron e o outro está precisando de um elétron, ele vai o que?
cede, ele cede o elétron. Na escola a gente aprende que ele toma, né? Na ligação iônica, ele cede na covalente. Toma na iônica, cede na covalente, tá bom? A matéria-prima de custo relativamente baixo, por quê? Porque é um material que tem muito na crosta terrestre, né? Um exemplo disso é a própria sílica para fazer vidro, né? É um material muito vasto aqui no nosso planeta. Por isso que ele tem um baixo custo. Propriedades. Pode perguntar. Rapidinho, para aí, porque eu estou tentando aqui adicionar o Marcos aqui, já digitei nesse troço vermelhinho aqui, nunca consegui. Deixa eu tentar aqui Marquinhos. Vou tentar aqui rapidão. É porque eu estou no celular e pelo celular não acertei, não. Só um minuto. Pronto. Aceitei. Prontinho. O que é que vocês estão vendo? Podemos continuar? Podemos? O que é que está aparecendo aí para vocês? Mesma coisa? Apareceu só o Marcos. Apareceu só o professor E. Que é o que é? Meu que tá aparecendo só o professor aqui. Marcos, tu tá entrando... Tu tá entrando por onde? Vai aparecer o Lucas e o Manuel também. Só... Tá. Mas eu tô entrando pelo link que tem lá no grupo. Mas tu tá apertando alguma coisa diferente, porque eu acho que na hora que tu entra tá atrapalhando aqui a... O que é que vocês estão vendo, gente? Tô vendo vocês dois aí. Acertou, isso. Pois deixa eu tentar... Foi o Marcos. Deixa eu tentar aqui... Eu também desligar a câmera do Marco, ver se tira aí. Deixa eu ver aqui. Tá desligado minha câmera. Ficou só o senhor agora. Vê se entra o... Deixa eu ver aqui. Apareceu? Carregou, de boa. É o Marco atrapalhando aí, ó. Qualquer coisa bata no Marco. É. Pronto, tá a tela cheia, Tela cheia. Tá. Então bora. Então, ó, matéria-prima de baixo custo, já expliquei, né? Tem muito na crosta terrestre. As propriedades. Resistência mecânica. Ixi, agora saiu aqui, peraí. Opção de ponteiro. Caneta. Pronto. Propriedades resistência mecânica, desenvolvidas após aquecimento de alta temperatura devido a reações termoquímicas. Mas a gente tem várias características aqui que a gente pode citar, né? Mecânicas, ele tem uma boa resistência mecânica. Térmica, ele tem um bom isolamento térmico. Isso justamente porque a gente pode ver, ó, que os elétrons não estão livres como a gente trabalhou na metálica. Aqui, ó, ele está livre porque foi, ou ele está preso porque foi cedido, ó, ou seja, tem dono, e o outro também está preso porque foi tomado. Diferente das ligações metálicas que nós temos muito elétron livre, né? E esse elétron livre, por isso que causa, os materiais metálicos são bons condutores de temperatura e energia, né, elétrico. Já os materiais cerâmicos, nós temos características térmicas e elétricas, porém como isolantes, viu? Eles não conduzem eletricidade, somente os supercondutores, que a gente até também falou um pouquinho sobre isso aqui, sobre os supercondutores, que em elevadas temperaturas os supercondutores, né? Em elevadas temperaturas eles conseguem transmitir eletricidade. Por isso que os materiais cerâmicos eles são bons supercondutores. Ou seja, eles não conduzem eletricidade, mas quando eles são aquecidos, né? Eles começam a passar eletricidade. Por isso que os materiais, por exemplo, dentro de um computador, eles são sempre supercondutores, né? Porque vai aquecer aqui dentro e ele não vai perder as suas características, ele vai continuar passando eletricidade aí. Leiam mais sobre supercondutores, tá bom? Então bora lá, ó. Dureza tem uma alta resistência à abrasão. O que é abrasão?
Bora, gente, o que é abrasão? Ninguém sabe o que é abrasão. Algo que pode ser, bora falar aqui no bom português maranhense, ralado. Resistência ao desgaste. Desgaste, ralado, ralado. Algo que não pode ser ralado. Se ele não pode ser ralado, já que ele tem uma alta dureza, né? Ele tem uma alta dureza, ele não pode ser ralado, então ele serve pra... Se ele não pode ser ralado, ele serve pra ralar. Rala a tcheca no chão. Se ele não pode ser ralado, ele serve pra ralar. Então, lixas, materiais que cortam vidro, né? Ou seja, todos são materiais cerâmicos. Se ele não pode ser ralado, ele serve para ralar, tá bom? As lixas, elas têm as suas gramaturas, né? Então, a lixa, para quem não sabe, quanto maior o número, mais fina é ela, né? Maior o número, mais fina, porque é o tamanho de gramatura. Então, a quantidade de gramaturas, né? Então, ela fica mais fina, tá bom? Fragilidade alta. Então, apesar de ser duro, eles são frágeis. Ele é duro, mas é frágil. A gente aprende muito a tratar como palavras sinônimas, né? Duro e como é que eu posso dizer? Como é que uma substância ela pode ser duro e frágil, né? Ela pode riscar outra por causa da dureza, mas ações mecânicas sobre elas fazem romper. Então ele consegue riscar outro material, mas quando eu exerço uma tensão sobre esse material, ele rompe com facilidade. Por isso que ele é chamado de frágil. Aí ele bota aqui, né? Exceto o óxido de Zr é o que, gente? É os estrôncio? Não, esqueci. Mas ó, exceto esse óxidozinho aqui, que ele é mais resistente, né? Que é estabilizado com esse material aqui que é mais tenaz. Zircônico. Qual é? Me ajuda aí. Zircônico. Ah, sim, valeu. Então ele é estabilizado com esse aqui, ó, com um material lá dos lantanídeos, que deixa ele mais tenaz. Ponto de fusão elevado, por isso que ele é utilizado como isolantes, né, térmicos e elétricos. Então ele tem um ponto de fusão elevado, por isso que quando se faz, por exemplo, caldeiras, né, faz um revestimento de material cerâmico por dentro, ou até mesmo uma churrasqueira, né? Nós temos ali, como é que chama? O tijolo refratário. Alguém já viu falar disso aqui? Alguém já viu? Tijolo refratário, argila refratária. Alguém já ouviu falar? Já. Fala, gente, menos que não. Já ouviram falar? Não, olha, eu não ouvi Fui falar eu que nisso, é que não sei suporta o que é. calor? O nome certinho, não sei dizer não. Não fala alguma coisa, eu quero a participação de vocês aí. É o que suporta calor, isso mesmo. Viu? Então é aquele que o tijolinho refratário que é utilizado em churrasqueira, né? Ele é uma argila diferente, é uma argila refratária. Enquanto Eu sou mais... só concluir o raciocínio aqui rapidão, Marcão. Enquanto um tijolo comum é aquecido aqui, né? Aquecido, e a temperatura ela vai passando de átomo para átomo, enquanto todo o tijolo ele fica aquecido, o tijolo refratário ele reflete parte desse calor. Então o calor ele entra e tende a sair. Então por isso que nós vamos ter essa parte aqui, ó, quente, né? A parte que está em contato com o fogo, e a parte de fora vai estar fria, porque justamente por causa desse efeito refratário. Pode falar aí, Marcão. Sobre aquele vídeo que o senhor passou, acho que semana passada, sobre cimento refratório, o que eu vi lá foi o cara, ele tinha comprado tipo a argamassa, né, um pacote de 20 kg, e tinha feito tipo um fogareiro lá, um negócio lá para derreter alumínio. Sim.
Aí essa massa refratória que ele comprou, mesmo que usa nesses tijolos que você tá falando, Isso. ou é algum componente químico que a gente coloca em qualquer tipo de argamassa e ele Não, tem não. essa mesma função? Não, é uma argila diferenciada. É justamente a argila refratária, viu? A argila refratária. Que é adicionado no cimento Entendi. para virar o cimento refratário, que é adicionado na argila comum para virar o tijolo refratário, viu? Então, por exemplo, pra galera de mecânica, lá em fundição, lá a gente viu o vídeo lá da espada, né? Que a forja dele era pequena, então ele construiu uma forja maior e cobriu com Isso. cimento refratário justamente para funcionar como se fosse uma churrasqueira. Aquecia aqui, mas do lado de fora ele não ia aquecer, né? E o tijolo, ele expande, né? Então a altas temperaturas ele tende a rachar. O tijolo refratário, não. O tijolo refratário não, tá bom? Uma coisa interessante que vocês tiverem a oportunidade, era o que a gente ia fazer se tivesse aula prática, né? Era uma aula prática que eu já tinha organizado com vocês, era uma visita em uma olaria. Então, se após essa pandemia, se o mundo não acabar, a gente continuar vivo, a gente pode organizar uma visita em algum dos interiores aí próximo, ou aqui, até mesmo aqui em Bacabal, em uma olaria que é interessante, o cara falando sobre qualidade do tijolo. Sobre qualidade do tijolo. Então, tijolo mal cozido, cozido ao ponto, muito cozido, ele tem características diferentes. Pode falar. Professor, que a cerâmica paisão bem aí, em Bacabal, ela é só filé. Ela tem todo um sistema automático. Ela, no tempo que eu vendia para ele tinha um sistema que ele estava praticamente automatizando a cerâmica todinha e faz até tijolo refratário. Show, né? A gente podia ver com ele aí, já que tu trabalhou lá, a gente podia até voltar aí desse... Não, vendia para ele lá, aí eu conheço o dono. Ah, pois é, tu conhece, tu pode mediar essa visita aí, que é interessante a gente falar sobre qualidade para principalmente para quem trabalha na civil, né? Para não comprar bomba, comprar um tijolo de qualidade, tem qualidade. Quer aí, Marcão? Sim. rapaz, é o seguinte, tem um cliente aqui na cidade que a gente tá fazendo um espaço para ele lá. Aí na churrasqueira dele, ele insistiu para colocar aquele tijolo comum e só rebocar com uma massa refratória. Eu acho que não vai ficar bom, não. É complicado. Depende, porque assim, só a massa refratora ela serve também porque não vão ser a muita temperatura. Por exemplo, uma churrasqueira não chega a fundir ferro, não chega a 1000 graus Celsius. Isso. Então não é altas temperaturas. Acho que chega a, sei lá, 400, 500 graus Celsius somente ali dentro. Mais do que isso, não fazia carne. Fazia carvão. Até aquela quartzolite, ela já vende já essa argamassa refratória também. Em qualquer lugar pra vender, já é bem fácil de conseguir. O cara faz... Aí eu vi uns caras fazendo uma caseira. O cara faz um forge, o cara faz forge em casa, né? Então bora lá. Eu acompanho um cara que faz arma, ele faz espada e tal, ele é a mesma coisa desse aí da gringa, só que ele faz em Alphaville, ele faz lá em... Aqui é Alphaville, mano. Ele faz em... Poxa, qual é o nome da cidade, cara? Londrina. Ele faz em Londrina e é tudo no quintal da casa dele. Ele faz espada. Ele trabalha com forja também. Interessante. Vamos embora pra lá, senão a gente fica viajando aqui. Então, ó. Ponto de fusão elevado, né? Lembrem-se, sempre que for falar de fusão, de congelamento, é justamente a força de ligação entre as moléculas, ó. O que é o material ele se fundir? É justamente essa ligação ela ser rompida. Então, como tem uma alta força aqui, ó, um atraindo o outro, então vai precisar de mais temperatura para poder derreter isso aqui. Por isso que ele tem alto ponto de fusão. Geralmente são quimicamente estáveis, ou seja, não reage com muita coisa, né? Não reage com muita coisa. Então a gente vai ter, por exemplo, cidades que foram inundadas, no caso de uma barreira, né? Construção de uma barreira, de uma hidrelétrica. O tijolo vai ficar para lá por milênios. A gente tem tijolos aí desde quando se faz tijolo, né? E porque eles até hoje existem, porque eles são quimicamente estáveis, não reagem com muita coisa. Por exemplo, metal ele não é tão quimicamente estável, ele reage com as coisas, por isso que ele se acaba mais facilmente. Bom isolante térmico, né? Exceto diamante, que é condutor, e bom isolante elétrico. Já falamos por quê, né? Estrutura cristalina complexa. São cristalinas, geralmente são hexagonais.
Geralmente são materiais, células unitárias hexagonais. Então ele fala que pode existir materiais cerâmicos semicondutores, condutores e até mesmo supercondutores, esses dois últimos em faixa específica de temperatura, né? Que é justamente para materiais eletrônicos bem sensíveis a uma temperatura específica. Ou seja, está conduzindo. Quando chega a uma determinada temperatura, deixa de conduzir aqui e vai conduzir pelo supercondutor, tá bom? Principalmente por materiais que aquecem muito, né? Então, enquanto no metal, é interessante, enquanto no metal o aumento da temperatura diminui a condução elétrica, já na cerâmica o aumento da temperatura aumenta a condução elétrica, justamente porque ele pode ser semicondutores e até supercondutores também, tá bom? Seguindo, simbora. Então aqui, ó, classificação dos materiais cerâmicos, nós temos dois. Nós temos as cerâmicas tradicionais e as cerâmicas avançadas. Tradicionais são fabricadas pela mistura, moldagem química de materiais naturais, como a argila e o feldspato. Feldspato esse que a gente trabalhou lá na cadeira de mineralogia, né? Feldspato é uma das substâncias mais comuns da própria argila, né? Mas uma argila muito feldspatosa, ela não é tão mole, a gente pode dizer assim. O feldspato, uma argila com muito feldspato, ela fica quando é aquecido, cozinhado, no caso, ele fica quebradiço, né? Ele não fica. Então, a argila para fazer tijolo, por exemplo, não é qualquer argila, viu? É uma argila pobre em feldspato. E a argila, Professor, pode falar. com licença, Pois não. fiquei curioso sobre a questão lá falou sobre isolamento térmico e elétrico aí, em relação ao acústico. Tem nada sobre? Acústico, cara, a questão acústica, ela para nós aqui, pro material que entra muito dentro dele, não funciona tanto, mas o que é que eu posso dizer para vocês sobre acústica? Bora lá, professor de química falando de física aqui que eu odeio. A condução do som, por exemplo, ele necessita de um meio, né? Então, para nós aqui é o ar. Pro golfinho é a água. Qual melhor conduz o som? O ar ou a água? A água. A água. Por quê? Tem mais material, por isso que o tambor é melhor do que por isso que o tambor conduz mais eletricidade, né? Porque ele é sólido e a gente consegue fazer as ondas através dela ali, né? Então bora lá. Para ser um material acústico, ele tem que ter barreiras. Ou seja, tem uma aqui, né? Ó, isso aqui é o que? Um tijolo de 6 furos. E esse aqui é um tijolo de 1 furo. Qual dos dois é mais isolante acústico? Alguém sabe? Alguém chutaria? Qual dos dois tem um melhor isolamento acústico? Tijolo de 1 furo ou tijolo de 6 furos? De 1. Alguém? De 1. De 1 é mais? E o bloco de concreto? Eu estava até lendo sobre isso aqui, ó. Qual dos três? Estudem, vejam. Tem um vídeo que trata justamente sobre isso aqui, ó. Tijolo de 6 furos, tijolo comum ou bloco de concreto? Justamente sobre barulho. Leiam mais. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem, que fica até melhor para vocês. Anotem mesmo aí, leiam mesmo, viu? É interessante isso aí para a área principalmente de civil. Mas eles têm diferenças, E a diferença está justamente na quantidade, ó, na quantidade de buracos. Por exemplo, o isopor, ele é um bom isolante, um bom isolante acústico também, porque ele tem mais buracos. A caixa de, ó, também outro fator que outra coisa que é espuma. Espuma, por quê? Porque tem mais buracos, né? Então, quanto mais buraco, mais isolante, viu? Então, esse aqui é o mais isolante. Leiam mais. Não fica com a minha resposta não, viu? Então, as cerâmicas aqui, ó, nós temos as silicatárias e as não silicatárias, ou silicatosas. Cerâmicas com silicatos e sem silicatos. Sem silicato, tijolo, telha, louça.
Não silicatos. Nós temos os óxidos e os não óxidos. Então nós temos aqui o óxido de alumínio, o óxido de berílio, o óxido de magnésio, né? E os não óxidos aqui, que é o carbonato de silício, nitreto de silício, nitrato de boro e carbonato de boro, tá bom? Nós temos tudo isso é material cerâmico. Então, ó, nós temos com silicato e os sem silicatos, que vão ser justamente os óxidos e não óxidos. Mas vocês podem observar algumas substâncias aqui se repetindo, ó. Oxigênio, nitrogênio, ó, carbono, tá vendo? Todos eles têm essas estruturas. Principalmente esse aqui, ó, tem material, como é que pode dizer assim, da terra, né? Eles são materiais também que são ricos em carbono e outros metais, tá bom? Ligados ao silicato. Carbonato de silício, por exemplo. Bora seguir. Aqui. Cerâmica vermelha, cerâmica branca. Então, ó, compreende aqueles materiais com coloração avermelhados, empregados na construção civil, tijolos, broco, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos, argila expandida. E também utensílio de uso doméstico e adornos, né? Justamente a presença de vermelhidão, mas justamente a presença que eu até falei para vocês, a presença de óxidos de ferro ali naquela argila dão essa cor avermelhada. Compreende materiais constituídos por um corpo branco e, em geral, cobertos por uma camada vítrea transparente incolor, com advento dos vidrados opacificados. Muitos dos produtos passaram a ser fabricados como matéria-prima com um certo grau de impureza responsável pela coloração, tais como louças sanitárias e de mesa, isolantes elétricos com alta e baixa tensão, cerâmicas artísticas, cerâmicas técnicas com fins adversos, como fins químico, elétrico, térmico e mecânico. Então a gente pode ter cerâmicas da cor branca e cerâmicas da cor vermelha. O branco já é pela presença do boro, tá bom? Do bóron. Os refratários. Então bora lá. Ó. Compreende vários produtos que têm como finalidade suportar temperaturas elevadas nas condições específicas do processo de operação dos equipamentos industriais, em que, em geral, envolvem esforços mecânicos, ataques químicos, variação, busca de temperaturas e outras solicitações. Os produtos refratários, quanto à matéria-prima, são os que se baseiam em sílica, sílico aluminoso, mulita, magnesianocromítico, cromítico magnésio, carbeto de silício, grafita, carbono, zircônia, zirconita e o espinélio, tá bom? Então são substâncias são materiais com essas substâncias perguntaram o que era, né, o material, a substância específica que transforma, por exemplo, um tijolo em um tijolo refratário, um cimento em um cimento refratário, é justamente essas substâncias aqui. E materiais também abrasivos, que eu falei para vocês, devido à sua alta dureza, né? Sua alta dureza. Ele tem alta abrasão, né? Por utilizarem matéria-prima e processos semelhantes aos da cerâmica, constituem-se num segmento industrial cerâmico. Entre os produtos mais conhecidos estão o óxido de alumínio, o eletrofundido e o carbeto de silício, que forma aí as esmerilhas aí da vida, tá bom? Também nas brocas para furar parede, né? Que é chamada de broca. Eu não vou desenhar a broca de vídeo porque vai aparecer outra coisa aqui. Mas não vou desenhar. Mas é a broca que tem vidia. Justamente tudo que for vidia é para cortar materiais cerâmicos. Material cerâmico só corta com material cerâmico. É uma coisa interessante para se falar, tá bom? Então, ó, por exemplo, que tem o que nós chamamos de vidia. Isso aqui são materiais que servem para abrasão. Também são materiais cerâmicos. E as cerâmicas avançadas são produzidas a partir de matéria-prima sintética e de altíssima dureza por meio de processos rigorosamente controlados. A gente vai ter aqui algumas coisas como o próprio cabo, né, que pode ser aqui no caso cerâmicas avançadas, gente, como é antigo, mas tudo que for avançado, metais avançados, que é avançado, são compósito, tá bom? São compósitos.
No caso aqui, cerâmicas avançadas são a mistura de cerâmicas com outros materiais, onde ela pega as características desses dois materiais aí e unem as características. Isolante térmico, os produtos podem ser classificados em refratários, isolantes e fibras ou lãs, né? Então bora lá. Refratários isolantes, que se enquadram ao segmento de refratários, isso aqui a gente já falou, material refratário, né? Isolante térmico não refratário, tais como vermiculita expandida, sílica diatomácea, diatomito, silicato de cálcio, lã de vidro e por aí vai, né? E podem ser utilizados até 1100 graus Celsius. Ó. Os refratários acima de 1100 graus Celsius. Então tá o exemplo lá, Marco. Aqui o refratário ele usa até 1100 graus Celsius. Por isso que o cimento, não é preciso tu já usar tijolo refratário e cimento refratário para cobrir essa... Só se quiser fazer uma forja, porque a forja é acima de 1100 graus Celsius, tá bom? Então só o cimento refratário resolve aqui. Cara, já é muito demais já. Fibras ou lãs cerâmicas. Usar só argamassa dele. Ah, pode crer. Porque se tu usar a argamassa normal, ele ó, trinca, viu? Ele trinca. Isso. Ele trinca. Ela expande e trinca. Quem tava falando disso era até o... Foi o Janil. Não foi, Janil? Tu disse que tava aquecendo lá um lugar lá da casa e mocou assim, né? Ficou torto assim a cerâmica de lá. O chão aquecia, né? Tá dormindo, Janil? Recordo não. Não, Recordo não. Pintou o cabelo dele. tu falou pra mim que tava Aqui em casa, tava aquecendo um lugar, pô. Tu queria explicação que um lugar tava aquecendo e a cerâmica tava estourando. Ah, sim, não. Tranquilo, foi eu mesmo. Aí tava estourando. Lá era o que? Energia? Lá é energia. É o piso da Lan House de um amigo meu. Ah, pois é. Então, ó, o cimento ele é um material cerâmico, né? Ou seja, ele não é para conduzir eletricidade. Então, tinha alguma coisa no cimento que estava fazendo conduzir essa eletricidade. Geralmente, ó, presença de água ou outros sais, viu? Presença de água ou outros sais. Então, se o cimento tiver muito contaminante, ele pode conduzir a eletricidade. Então, o que estava acontecendo lá? Eu até falei para ti, né? Que podia ter um fio embaixo e o cimento estava conduzindo essa eletricidade, aquecendo. Aí a lajota lá estava expandindo e estava estourando, né? Então, bora lá. Não, eu pedi para ele entrar o piso lá e fazer de novo, né? Não tô ouvindo não, mas tudo bem. Fibras ou lãs... Oi. Tá cortando muito aí o teu aí, Janil. É o meu fone, que não tá muito bom, não. Ah, beleza. Então, bora continuar. Fibras ou lãs cerâmicas apresentam composições tais como sílica alumina, zircônia, podendo chegar a temperatura até 2000. Então, nós temos, ó, acima de 1100 até 1100 e acima de 2000, né? 2000 ou mais, tá bom? Vidro, cimento e cal são três importantes segmentos cerâmicos, ó. Vidro, cimento e cal. Logo, vidro, cimento e cal são substâncias cerâmicas e têm características cerâmicas. Então, prestem atenção aqui, ó. E que, por sua particularidade, são muitas vezes considerados parte da cerâmica, né? São importantes segmentos cerâmicos, mas não são somente, a gente pode dizer assim, né? Porque a gente pensa que só esses três aqui são cerâmicas. E não, a gente viu que tem muitas outras coisas. Um bocal, por exemplo, condutores, semicondutores, no computador, no celular de vocês tem material cerâmico aí, né? Até partículas nanométricas de cerâmica está sendo construída e utilizada. E os revestimentos cerâmicos. O corpo cerâmico compõe a matéria-prima, naturais, argilosa e não argilosa. Uma coisa massa também, que tem lá no Manual do Mundo, é como faz... vejam lá como faz porcelanato, viu? O porcelanato. Vejam lá no Manual do Mundo que tem um vídeo desse aí, é bem interessante para vocês observarem o que é como é produzido esse porcelanato. Que é engraçado que não sei se vocês perceberam, né? Mas a engenharia ela também sofre com a moda. Sofre com a moda. Se vocês prestarem atenção,
O porcelanato é uma coisinha que era cara demais, porque era novidade, depois foi caindo de preço até ficar normal. Aí vai surgir um preço acessível. Aí vai surgir outro material, o porcelanato vai ficar escanteado e assim vai, por causa da moda, né? Mesma coisa, sei lá, aqueles blocos de vidro, que é horrível. A gente vê nas casas aí, feio demais. Ou então as casas, se hoje tu prestar atenção, as frentes das casas são quase tudo padrão. São tudo parecida. É aquela casa pintada com um portãozão na frente, não tem nenhum detalhe. Ou seja, quando vocês forem produzir, viu, fazer a parte arquitetônica de um lugar, botem a marca de vocês, gente. Não utilizem só a moda e não botem a marca de vocês. Botem uma coisa, pô, quando olhar assim, pô, aquilo ali é do Janil. Ele bota lá uma casa em forma. Não, meu tão show, meu. Viu? Botem a marca de vocês. Não usem o que o cliente Eu tô fazendo um curso agora só de fachada. Show de bola. Faça curso. Então bora lá, alguns produtos à base de cerâmica. É só ler rapidão, né? Tijolos tradicionais e os avançados. Então bora lá. Tijolo, telha, vidro, louça, azulejo, vai, abrasivo, polimento, usinagem e corte, né? Tudo isso serve para isso. Joias, pedras sintéticas, diamante artificial, aditivos para farmacêutico, cosmético, papel e tinta. Tudo material cerâmico. Avançado nós temos sensores, semicondutores, capacitores, baterias, fibras óticas, lâmpadas, monitores, semicondutores, componentes de sistemas nucleares, motores, turbinas, dentes, ossos artificiais, prótese, né? Na nossa situação problema a gente trabalha lá com uma prótese, na verdade com uma órtese, né? Se eu não me engano. Tem uma diferença de prótese e órtese, mas como vocês não são da saúde, então pesquisa aí quem ficar curioso. Então, bora lá, constituintes, os materiais, né? Então a gente tem aqui, ó, a argila é basicamente silicato de alumínio, né? Basicamente isso é o mais comum. Aí nós vamos ter as também com eu não vou falar não, só citar, né? Óxido de silício, óxido de alumínio. Aqui é água, logicamente. O óxido de titânio, de ferro, de magnésio, de cálcio, carbono e potássio. Né? A sílica, nós vamos ter essa bichinha aqui. Lembra do óxido de silício? Tá em quase, desculpa, toda pedra. Quase toda pedra é feita de areia. Quase todas, né? Porque as extrusivas não são. Mas quase todas as pedras são feitas e tem sílica, tá bom? Ó, em quartzo, cristobalita, tridilita e os feldspatos que eu falei para vocês aqui, que são os silicatos alcalinos. Aí aqui é o óxido de silício, aluminato de potássio. Assim, os avançados nós temos os óxidos, os carbetos e os nitretos, tá bom? Óxido, carbeto e nitreto. Óxidos é o que tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Os carbetos é que tem o carbeto, o carbono 2+. Carbeto é o carbono 2+. O carbono 2+, ó. Carbono 2+. E a gente tem os nitretos. Os nitretos aqui que é o nitrogênio 3-. Bom, que são os Nzinhos, os nitretos. Tá? Tudo isso são materiais cerâmicos, tradicionais e avançados. Beleza? Bora seguindo. Estrutura dos materiais cerâmicos. Bora lá. Em relação aos materiais, os materiais cerâmicos apresentam organização de átomo complexa, né? Em geral, isso se deve à presença de um maior número de tipos de átomos, de tamanhos e eletronegatividades distintas. Isso aqui é interessante. Eu falei para vocês que tem tamanhos diferentes justamente pela essa eletronegatividade. Então, quanto maior a eletronegatividade, menor é o átomo, e quanto menor é a eletronegatividade, maior é o átomo. Por isso que no NaCl, por exemplo, ó, a gente tem esse aqui com mais eletronegatividade, né? Ele é mais eletronegativo, por isso que ele fica negativo, porque ele ganha. E o sódio, então, o sódio ele é bem grandão e o cloro é bem pequenininho, tá? Por quê? Porque nós temos o núcleo, como ele é mais eletronegativo, o núcleo exerce uma força atraindo para próximo ali
as camadas. Por isso que ele tem um raio bem menor. Mais eletronegatividade, menor raio. Não, R grandão, esqueci. Não, diâmetro, esqueci. Gente, matemática é com vocês aí, falou. Mas entenderam, né? A ligação atômica pode apresentar em diversos níveis. Então a gente tem aqui, ó, as iônicas e as covalentes, né? Iônicas, quando este caráter prevalece 100%, as estruturas cristalinas são compostas por íons em vez dos átomos. São tipicamente compostos por um metal e um não metal, e as cargas elétricas diferentes. Com certeza. Exemplo aqui, ó, NaCl, Na+, Cl-. E os covalentes são compostos formados por dois ou mais metais, ou ocasionalmente elementos puros. Elementos puros é um elemento que tenha o mesmo átomo. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, o O2. O oxigênio, né? É um elemento puro. De um modo geral, as microestruturas elas são polifásicas. As microestruturas elas são polifásicas. Nós temos a gente chama de núcleo. Um núcleo denso com um material mais maleável, né? Um material mais duro com um material maleável, por isso que a gente chama de polifásicas. Aí quando nós temos materiais com dureza muito próxima, nós temos também, eles são polifásicos, né? Um é mais duro do que o outro, um átomo é mais duro do que o outro, tem resistência maior do que o outro, porém elas são polifásicas porque eles são diferentes, formados de muitos materiais, né? Aqui, ó, um número maior de tipos de átomo, por isso que ele dá essa questão aqui de ser microestruturas polifásicas. O caráter iônico eu não vou explicar para vocês, mas eu expliquei para vocês que quanto maior é o caráter iônico, aqui nós estamos diminuindo o caráter iônico, né? Quanto maior o caráter iônico, mais duro é o material. Então, se a gente fosse falar de dureza, nós teríamos dureza nesse sentido aqui, né? Por causa que o caráter iônico, ó, vai diminuindo, né? Se o caráter iônico vai diminuindo, nós temos o de menos dureza, mais dureza. Bom, não vamos calcular não. Falei para vocês que não vamos calcular, então não vamos calcular. Mas é bem bonitinho isso aqui, ó. É bom a gente saber isso aqui de química lá, não sei se vocês lembram que a gente cruzava assim, esse, por exemplo, aqui, ó, esse AMP, ó, AMXP. Esse Mzinho aqui são as massas dele, né? O número atômico que sobe. Então vai ficar, o elemento ia ficar, e cruzam, ia ficar APXM, que vai ser justamente as cargas deles. Mas não, isso aqui para vocês não importam. Ó, a estrutura, como eu falei para vocês, são estruturas bem, ó, complexas. Então a gente consegue ver aqui essas estruturas. Então, ó, só as posições catiônicas para vocês verem como realmente é uma estrutura complexa. Aqui não está adicionadas as estruturas iônicas, né? Então nós temos aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, hexágonos, né? Célula unitária hexagonal. E nessas distribuiçãozinha aqui, ó. Isso aqui é uma loucura. Gente, isso aqui eu reprovei umas 2 vezes na faculdade para calcular. A gente calcula esses ângulos aqui, gente, ó. A gente faz um fatorial desse átomo aqui. É uma coisa de demônio. Por isso que eu saí dessa graduação o quanto antes. Assim, eu falei pra vocês que os defeitos que a gente pode adicionar lá são 2 defeitos que nós não trabalhamos. Que é justamente o defeito em Frenkel e em Schottky, né? Por causa justamente que esses dois aí trabalham com... Aqui, tá até aqui. Esses dois trabalham com cátions e ânions, tá? Essa aqui é uma parte mais chatinha, eu não quis trabalhar com vocês, não vou trabalhar aqui de novo não. Mas a gente pode até citar aqui, ó. Os defeitos cristalinos observados nos metais também acontecem nos materiais cerâmicos, ou seja, os mais comuns dos metálicos. Então, vacância, Vixe, gente, agora deu um brancão, me ajuda aí. Nós temos a vacância, nós temos a... Como é o material intruso? Tem um nomezinho. Pera. Enfim. Pois é, o que acontece nos metais, acontecem também nos materiais cerâmicos.
a presença de átomos totalmente ou parcialmente ionizados, combinados em ligações fortes e direcionais, impedem a movimentação dos planos e direções cristalográficas dentro desses planos. Tá? Então, por isso que eles são quebradiços. Isso aqui quer dizer isso aqui, ó. Por isso que eles são quebradiços, né? Eles não se movimentam. Então, como os átomos não se movimentam, ele não é maleável. O material cerâmico ele não é maleável. Ele não é maleável. Eles não têm movimentações, os átomos entre eles, por isso que eles quebram com maior facilidade. Tá bom? Assim, tá aqui os nomes. Então, ó, os grãos, as microtrincas, contorno de grão, os poros, né? E as partículas ou grão de segunda fase. Tá? Esses aqui são os nossos defeitos cristalinos. Na cerâmica cristalina, a microestrutura pode ser composta por vários cristais com orientações de tamanho diferentes, e os descristalográficos dos grãos podem apresentar uma orientação preferencial, dando origem a uma textura. Então, os grãos eles tendem a se unir de uma forma preferencial, dando uma textura a ele. Por isso que nós temos pedras de diversas texturas, tá bom? Diversas texturas, é justamente por essa organização, a orientação, né, que os átomos dentro de um material cerâmico tomam. Os contornos de grãos são mais complicados do que aqueles nos metais, pois podem existir fases vítreas. E o vidro ele é quebradiço. Então, se nós temos espaços aqui, ó, defeitos dentro do material, né? Ele vai ter vidro dentro dele, deixando o material mais quebradiço, tá bom? A microestrutura é definida por forma e arranjo de grãos ou fases, tamanho e fração de volume de poros presentes, tá? Então a microestrutura é dada pelo arranjo e pelas fases que esses materiais apresentam, tá bom? E também pela fração de volumes dos poros, tá bom? Então as microestruturas elas são influenciadas por isso aqui, pelo arranjo, pelas fases e pela presença ou não de poros. A gente pode até presença ou não de defeitos. Agora sair um pouquinho dessa parte técnica aqui, que eu quero trabalhar uma partezinha aqui com vocês. Pronto. Só pra gente dar uma relembrada aqui na questão de defeitos cristalinos. Então nós temos um exemplo aqui, um poro, né, um espaço. Então aqui nós temos uma fase vítrea, ou seja, esse material ele começou a cristalizar e alguns, a gente pode dizer assim, que cozinharam demais. Aí ele virou vidro. Outro poro, a gente pode ter uma trinca aqui, ó. A gente tem aqui, ó, contorno de grão, né? Os contornos de grão. E sobre esse contorno de grão, geralmente também tem, ó, formam espaços, né? E também nós temos uma fase vítrea. Nós temos aqui um quartzo trincado, né? Uma coisa interessante sobre o vidro é que, por exemplo, o teu celular, ele na verdade é um compósito, né? O Gorilla Glass é um compósito, mas tem também vidro. E o que é que acontece com ele? Se a gente ficar derrubando o celular, vai formando microtrincas até as trincas se unirem e fazer uma trinca maior. Por isso que quando o nosso celular cai, aqui está o nosso celular, ele quebra só aqui, ó, plain, né? Mas quando a gente vai ver, quando ele dá outra queda, ele faz isso aqui, ó, plau. Ou seja, a única O senhor me falou isso na aula de química. foi a única visível é essa, mas fez microtrincas, né? E quando caiu de novo, essas microtrincas se uniram, fazendo macrotrincas, tá bom? Então não deixem o celular de vocês caírem, tá bom? Às vezes não quebrou, porém deu uma microtrinca, se der uma quedinha, outra quedinha já era. Meu celular só cai quando eu curto a foto de alguém, aí cai. Ah, tá certo. Então aqui nós temos fases alteradas. Ó, justamente trabalhar essa fase, ó, nós temos aqui, ó, uma fase 1, aqui, ó, nós temos uma fase 2
e aqui nós temos uma fase 3. É isso que ele fala sobre fases, viu? São características diferentes. Ou seja, esse material aqui, vítreo, é diferente desse material aqui. E esse material, no caso aqui, é diferente desse aqui. Ou seja, essas são as fases chamadas do material, viu? Aí a gente consegue ver aqui, ó, as fases. Nós podemos ver uma fase de quartzo, de argila ou minerais e de feldspato. Tá bom? E aqui é um exemplo ele fala aqui sobre a mulita. Assim, as formas de agulha, né? É a matriz vítrea. A matriz vítrea. Eu falei para vocês sobre matriz, não falamos? Não, vamos falar de matriz só em material compósito, tá bom? Aí vocês já sabem o que é essa matriz. E muita gente confundiu, cara. Não era para confundir. Que é a fase dispersa e a fase não dispersa, né? Ou matricial. Agora seguindo. Assim, aí vamos fechar falando dos vidros, que é justamente as cerâmicas amorfas. Não há uma estrutura cristalina regular, ou seja, os átomos dispostos de forma periódica com a ordem de longo alcance apresentam ordem de curto alcance, cuja distância depende dos átomos e das estruturas químicas. O que é esse curto alcance? Os átomos eles são ligados muito proximinhos, tá bom? Muito proximinhos. Isso é chamado de ordem de curto alcance, tá bom? Que dá também a características mais quebradiças ao material. Não existe simetria translacional, ou seja, eles são amorfos justamente por falta de simetria, falta de organização. Os principais representantes dessa categoria são os vidros, que podem ser obtidos por diferentes processos. Por aqui. Então, ó, nós temos os vidros. O vidro é um sólido obtido pelo resfriamento de uma fase líquida, suspensão resfriada, né? Ou seja, quando um líquido solidifica sem cristalizar. Solidifica sem cristalizar. Aí vocês têm que ter o conceito de cristal e de vidro. Cristal e de vidro. Cristal, organizada. Vidro, amorfo. Viu? Amorfo. Então, se a gente fazer uma estrutura, por exemplo, que ela fique amorfa, ela vai pegar características vítricas e vai ficar quebradiça. Então, não é isso que a indústria quer, por exemplo. Estrutural. O vidro é um sólido não cristalino. Ó. Ele é não cristalino porque ele não é organizado. Apesar dele parecer muito... Ele foi cristal, visto como cristal, até mais ou menos década de 70, quando começou a se estudar mais a fundo, né, a ciência dos materiais. Surgiu o estudo de ciências dos materiais por essa época e ele deixou de ser chamado como cristal. E vidro é uma característica à parte. Não posso nem dizer que é um tipo de cristal. Não é. Não é nem cristal. Viu? Vidro é vidro. Pronto, acabou. Estrutura mais ampla. Um vidro é um sólido não cristalino, exibindo o fenômeno de transição vítrea, que é esse aqui, ó. Tá? É justamente aqui, ó. Quando ele fala... Cadê? Ó, o cristal, ó. Ele tem um volume menor, né? Ele tem um volume menor e ele é aquecido devagar. Já o vidro, ele tem um volume maior, ou seja, uma maior quantidade, é mais volumoso, tem mais matéria para formar e ele recebe uma maior temperatura. Basicamente isso aqui, uma explicação bem simplinha. Mas botem no YouTube assim, ó, o que é o vidro. Vai ter uma explicação lá, também do Manual do Mundo, explicando a diferença de vidro e cristal, tá bom? De uma forma bem didática. Vou tentar não aprofundar muito aqui com vocês, para não ficar uma aula chata. Senão vai ficar aula de química aqui e não vai dar certo. Deixa eu ver. Ah, sim, os óxidos aqui adicionados, né? Eu falei já deles aqui. Que eles formam redes. Desorganizadas, mas formam redes. Aí a gente tem aqui, ó, justamente... Cadê? Assim, ó. Ele forma... Assim, a modificação da rede. Então, por ele ser amorfo, ele tem muitos espaços vazios.
Então, ó, nesse caso aqui foi adicionado sódio entre os espaços vazios. Esse adicionamento de algumas substâncias, modificam também as características do vidro. Então, esse vidro aqui é diferente desse vidro aqui. Tem resistência, opacidade, ponto de fusão, ponto de ebulição totalmente diferente. Gente, a cadeira de metodologia científica ela é basicamente para vocês não olharem um material como sendo a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, viu? Mas nunca é mesmo. A gente tem materiais similares, mas nunca o mesmo material. É a mesma coisa. O cara quer te vender, sei lá, um tijolo com um tipo de material que você vai, rapaz, é o mesmo eu vendo o mesmo material do cara lá. Não é o mesmo material. Entendam o processo e vocês vão ver que vocês não estão tratando do mesmo material. Então nós ficamos por aqui. Nós não vamos falar de processamento, tá bom? Mas esse slide está lá no AVA e vocês podem dar uma lidinha sobre processamento. Mas bora só passar por cima aqui para não dizer que a gente não tratou sobre processamento. Ó, um dos aspectos que define o processamento dos materiais cerâmicos é a temperatura de processamento de matéria-prima que são muito altas. Então a gente já sabe, o processamento de materiais cerâmicos é altas temperaturas. A falta de plasticidade é um aspecto que direciona o tipo do processo para um determinado produto cerâmico, ou seja, os materiais cerâmicos ele tem uma baixa plasticidade, ou seja, o que é a característica plástica? Alguém sabe explicar? Vocês estão estudando resistência dos materiais, vocês sabem de plasticidade, né? O que é plasticidade? Bora, gente. O que define a plasticidade de uma viga metálica, por exemplo? Bora. Uma viga metálica. Uma viga metálica, ela deve ser plástica, sim ou não? Talvez sim. Talvez sim é ótimo. Rapaz, não sei se cai, talvez caia. Não, a plasticidade, gente, é justamente a capacidade... Opa! Merda. É justamente a capacidade de um material, ó, se modificar, ou seja, receber uma força e voltar para sua característica normal. Isso é plasticidade. Ou seja, eu exerço uma força, eu pego um galho e eu dobro um galho. O galho, então, ele é um material plástico, porque quando eu solto o galho, ele volta a ser galho de novo, retinho de novo. Se eu exercer uma força acima da plasticidade, eu faço o quê? Rompo o material, viu? Então o vidro, ele tem baixa plasticidade. Eu pegar um vidro e eu dobrar ele um pouquinho, ele já quebra, né? Devido a essas características, grande parte das cerâmicas é fabricada a partir de pós-prensados e queimados a altas temperaturas. Viu? Então ele só pode ser trabalhado, a trabalhabilidade dos materiais cerâmicos, somente ele em alta temperatura. Porque em alta temperatura ele se torna material plástico, aí sim eu consigo moldar, né? As cerâmicas vítreas permitem outras alternativas. A argila úmida é hidroplástica. Hidroplástica é quando ela é plástica somente na presença de água, né? Por isso que é hidroplástica. A argila é para ficar mole, a gente tem que botar água nela, né? Permitindo que seja conformada por meio de técnicas simples. Quando a argila é seca e queimada, torna-se uma fase vítrea, espalhando-se em torno de fases formadas, ligando-as, tá bom? Vou só matar aqui Não, bora continuar aqui. Grande parte dos cerâmicos é produzida a partir de pastas plásticas, ó. Pastas plásticas. Um exemplo é só lembrar da argila. O vidro. Lembrar do vidro. O vidro no carro derretido, né? O vidro derretido. Ou seja, são pastas plásticas. Ou consolidados pós-cerâmicos. A conformação pode ser feita por prensagem, torneamento, moldagem, laminação, extrusão, injeção, colagem e sopro, tá bom? Isso aqui é a conformação. A galera
A galera de mecânica que trabalha a questão de usinagem tem que saber isso aqui, viu? Então vocês têm que saber a diferença de prensagem, torneamento, moldagem, laminação, extrusão, injeção, colagem e sopro. Por cima, prensagem, né? Rolo. Pega um material. Isso que eu não gosto de desenhar, cara, que fica uma merda. Fica pra ficar virando outras coisas aqui. Pega um material que tem determinada largura, passo por uma prensa e ela fica mais fina, né? Então isso aqui é a prensagem. Torneamento. Torneamento é só lembrar do torno, né? Eu pego um material, tenho um material largo, onde eu diminuo ele através de forças, diminuindo esse material aqui com maior dureza, ele vai comendo o material, né? Formando o torno, vai comendo ele, deixando ele mais fino. Moldagem, através de um molde, ou seja, eu pego a massa plástica, boto no molde, ele é formado. Laminação, a formação de lâminas, que podem ser também através dos rolos, né? Extrusão. Extrusão é justamente a formação de fios. Então eu pego um material mais largo e passo ele virando fio. Injeção. Injeção e sopro é a mesma coisa, próximo. Só que a injeção é de ar quente e de sopro é sopro, ar da boca mesmo. E colagem eu esqueci. Olhem aí, tá bom? Então essas são as técnicas. Então esse processamento, se a gente fosse estudar, a gente ia estudar as técnicas, né, do material. Por isso que eu acho muito específico isso aqui. Não sei porque tem essa parte aqui dentro da nossa cadeira. Falando de maquinário e tal. Falando do processo em si, não da máquina, tá? A gente vai ter uma aula dela para ajudar vocês. A consolidação dos componentes granulados pode realizar-se na fase sólida ou na fase sólida e líquida. A porosidade residual das peças é posteriormente reduzida por sinterização. De novo aqui, ó, a palavra sinterização caiu lá, estudem ela depois aí. As altas temperaturas, ou em certos casos, altas temperaturas e pressões. Deixa eu só mostrar agora aqui. Isso aqui são as técnicas. Ó, a colagem. Um exemplo de colagem. É a mesma coisa da moldagem, né? Não? Ah, não. Mas precisa de um material de enchimento líquido. Não. Então só falando do processamento, só falando dos modos, daqueles modos que a gente trabalhou. Então a gente vai ter aqui, ó, a colagem, prensagem, extrusão e torneamento, tá bom? São o processamento dos materiais cerâmicos. Então esse material vai estar lá disponível, então utilizem. Gente, até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar, beleza? É nóis!